Olá pessoal, tudo bem? Professor Danúzio de Biologia. Hoje nós vamos fazer a revisão de conteúdo, todo aquele conteúdo que foi visto no primeiro período, para que na próxima semana a gente possa estar fazendo as nossas avaliações bimestrais, tá certo? Nesses primeiros conteúdos, nós tivemos um conceito sobre genética, né? Que a genética ela é a área da biologia que estuda a hereditariedade e o mecanismo envolvido na transmissão das características. Dentro da genética, um dos assuntos mais importantes, que é o DNA, que ele é um ácido nucleico, que é o ácido desoxirribonucleico. Nós temos também o gene que carrega todas as nossas características, de uma fundamental importância, o gene humano, é onde está depositada todas as características dos seres vivos. Ok? Vamos passar adiante. Em genética, temos que falar de Gregor Mendel, que ele podemos dizer que ele é o pai da genética. Foram as primeiras experiências de Mendel em que ele veio descobrir como era que funcionava a genética, certo? Fazendo experimento por ervilhas, as ervilhas verdes, amarelas, as rugosas. Com essas experiências, Mendel ele foi descobrindo a mudança, as mutações genéticas de seres vivos. Ok, gente? Dentro da genética, nós temos o genótipo, fenótipo, que foi visto por nós também em uma aula. O genótipo seria o conceito que associa-se às características internas, né, à constituição genética do indivíduo, ou seja, o conjunto de cromossomos, a sequência de genes herdado dos pais, os quais somados às influências ambientais determinadas do seu fenótipo. Resumindo, o nosso genótipo ele é uma herança genética de nossos pais, de nossos descendentes. Então, o genótipo ele é uma característica interna em que nós já nascemos com ela, diferentemente do fenótipo. Seria o fenótipo, conjunto de características decorrentes da ação do ambiente. Um exemplo seria que você tivesse um irmão, ambos da mesma cor, mas que morassem em lugares diferentes. Dois irmãos da pele clara, só que um foi morar em um local com uma temperatura mais elevada. Esse, com certeza, com o calor do sol, ele ficaria com a pele morena. Isso é um exemplo de fenótipo. É uma mudança em que a característica humana ela é decorrente da ação do ambiente. Já o genótipo não. O genótipo é uma característica interna, é aquela que nós trazemos quando ao nascer. Ok, gente? Vamos passar adiante. Gametas, certo? O que seriam os gametas? São as células responsáveis pela reprodução sexuada, ok? Os gametas eles podem ser masculino e feminino. Dentre o gameta masculino são os espermatozoides, são as células reprodutoras masculinas. Na espécie humana, observa-se a fecundação interna, ou seja, essas células reprodutoras masculinas
são introduzidos no interior do corpo da mulher durante o ato sexual. Gameta. O que seria o gameta feminino? São os óvulos, também chamados de ovócitos secundários, ou seja, gameta feminino, em que as células femininas são responsáveis pela reprodução. Por essa imagem, você observa o encontro do gameta masculino com o gameta feminino. Daí em diante vai se dar a reprodução, ok? O zigoto, dos gameta masculino e do gameta feminino. O zigoto, ou a célula, ou o ovo, é a célula formada após a união do gameta masculino e do gameta feminino. É a junção dos dois em que vai originar uma célula ovo. Daí já vai dar início a uma nova vida. Células haploides. As células haploides, elas possuem apenas um conjunto de cromossomos. Elas apresentam apenas um conjunto de cromossomos. Assim, nos animais, as células sexuais ou gametas são haploides. Essas células possuem metade do número de cromossomos da espécie. Se ela possui a metade, ela possui 23 cromossomos. Ok? E nós temos as células diploide. As células diploide, elas se reproduzem a partir da mitose. Ou seja, quando ocorre a duplicação das células diploides, que são as células filhas. Essas novas células formam os cromossomos em pares. E cada conjunto é chamado de homólogo, pois eles apresentam forma e tamanho de genes idênticos. Na célula diploide, aqui nós já vamos ter uma alteração, que da célula haploide nós tínhamos o quê? 23 cromossomos. Agora não. Na célula diploide já é uma célula em formação junto com os 46 cromossomos. Tenho quase certeza em que vai cair uma questão na prova relacionada à célula haploide e diploide. Ok, gente? Fica aqui o meu muito obrigado, uma boa prova e até lá, ok?